Olá. Sabe, enquanto a nossa atenção está toda voltada para as crises do dia a dia, tem algo bem perigoso se movendo meio que nas sombras. Lá na África, o vírus Marburg está ressurgindo com uma letalidade que, olha, é assustadora. E ao mesmo tempo, o H5N1, a famosa gripe aviária, está silenciosamente se adaptando, pulando de aves para mamíferos. Isso tudo levanta uma pergunta bem urgente. Será que nós estamos realmente prontos para a próxima grande ameaça biológica? Então vamos entender um pouco melhor o que está acontecendo. O radar da saúde global está piscando para duas ameaças ao mesmo tempo. De um lado, tem o retorno do Marburg, que é um vírus com um poder de letalidade impressionante. E do outro, um velho conhecido, o H5N1. Só que agora ele está se comportando de um jeito novo e bem alarmante. Olha só, aqui a gente tem um resumo bem claro desses dois perigos. O Marburg, que é tipo um primo do Ebola, pode ficar escondido por até 21 dias numa pessoa infectada. Isso faz dele um viajante silencioso mortal. Já o H5N1, ele está quebrando barreiras entre as espécies, o que deixa ele cada vez mais perto de conseguir passar de uma pessoa para outra. São ameaças bem diferentes, mas que têm uma raiz em comum: a pressão que a gente coloca no meio ambiente e a nossa falha em ficar de olho nos sinais de alerta. E aqui a gente chega no ponto central de tudo isso. A preparação é a nossa única defesa de verdade. Mas, se a gente olhar para a nossa infraestrutura de saúde hoje, será que estamos mesmo prontos para um desafio desse tamanho? Para responder essa pergunta, a gente precisa olhar para além dos laboratórios e hospitais, sabe? A verdadeira linha de frente é formada por profissionais que, no dia a dia deles, estão exatamente no ponto de encontro entre o mundo animal e o nosso. A nossa primeira e, olha, a mais crítica linha de defesa é formada pelo pessoal da saúde ambiental e da saúde do trabalhador. Pensa comigo. Os agricultores, quem trata dos animais, o pessoal da coleta de lixo, os motoristas de caminhão, são eles que estão em contato direto com os ambientes onde um vírus pode dar o seu primeiro salto. Eles são, literalmente, os nossos sentinelas. Mas como é que essa porta se abre? Que condições permitem que um patógeno, um vírus, passe de um animal para uma pessoa? A ciência chama isso de salto zoonótico, ou, como está ficando mais conhecido, spillover. É aquele momento decisivo em que um vírus, que vivia tranquilamente nos animais, encontra uma brecha para invadir e se multiplicar no corpo humano. Essa cadeia de eventos é quase como uma receita para o desastre. Tudo começa com desequilíbrio ambiental, que força o contato próximo entre animais selvagens e os de criação. Aí você soma a isso trabalhadores sem a proteção certa e uma fiscalização que está mais fraca. O resultado? Uma porta escancarada para o vírus atravessar a barreira. E as consequências disso são gigantescas. O alerta dos cientistas é bem claro. Se o H5N1 se adaptar para passar de pessoa para pessoa, a gente não está falando de mais uma crise de saúde. A gente está falando de uma pandemia que pode ser muito mais grave do que a de Covid-19, principalmente pela taxa de letalidade altíssima nos poucos casos humanos que a gente já viu até hoje. E é muito importante entender isso. Não é para criar pânico, não é alarmismo, é ciência. Esses alertas são baseados no monitoramento constante da evolução do vírus e no estudo de pandemias do passado. A ciência está basicamente nos dando uma chance de agir antes que seja tarde demais. O grande perigo é que a gente está enfraquecendo as nossas defesas bem no momento em que a gente mais precisa delas. Cortes de orçamento, desmonte de políticas de vigilância, é como se fossem peças de um dominó. O risco é a gente não conseguir segurar a primeira peça, nem a segunda. E quando a gente perceber, a cascata já vai ser incontrolável. Mas calma, nem tudo é sombrio. Existe uma solução, um escudo biológico de verdade que a gente pode e deve fortalecer. E ele se baseia em uma única palavra: prevenção. A lógica aqui é bem simples e não tem como discutir. Investir em vigilância agora não é um gasto. É o investimento mais inteligente que uma sociedade pode fazer. O custo de evitar uma pandemia é uma fração minúscula do preço que a gente paga para remediar uma. Tá, mas como isso funciona na prática? Vigilância ativa significa estar sempre um passo à frente. É ir a campo monitorar colônias de morcegos e aves, é garantir a segurança nas fazendas, é investigar qualquer doença esquisita que apareça entre os trabalhadores, é ligar os pontos e agir antes que um problema local vire uma catástrofe global. No fim das contas, a nossa segurança coletiva está nas mãos desses profissionais, muitos dos quais trabalham bem longe dos holofotes. Eles são o nosso escudo biológico, agindo em silêncio para proteger a todos nós. E isso nos traz a pergunta final, aquela que realmente importa. Com tudo que a gente sabe, com todos os sinais de alerta piscando, a escolha é nossa.
Vamos fortalecer as nossas defesas agora, ou vamos ficar esperando o próximo Marburg ou o próximo H5N1 se tornar a próxima grande crise mundial? Porque, no fundo, é disso que se trata. Um ambiente equilibrado, um trabalhador com seus direitos e sua saúde protegidos e uma sociedade que entende esses riscos e se prepara para eles. Essa é a base da nossa resiliência. Essa é a verdadeira defesa civil biológica.